A paz do Senhor, meus queridos irmãos, obrigado a todos que acompanham esse culto online. Hoje nós estamos gravando aqui de um outro lugar, de um lugar diferente, um lugar maravilhoso que Deus nos permitiu ter o prazer de visitar aqui nesse final de semana, onde nós estamos tendo um tempo aqui de descanso, de comunhão, junto com a família, e eu louvo a Deus por isso, por essa oportunidade que estamos tendo. E eu recomendo a você que faça isso também. De vez em quando você precisa se retirar, você precisa se afastar um pouco da correria, dos afazeres, junto com a sua família, junto com as pessoas que você ama, e buscar a presença de Deus em um lugar de descanso. O descanso é essencial à vida e é um mandamento bíblico, descansar. O nosso corpo precisa de descanso, a nossa mente precisa de descanso. Amém? Eu gostaria de pedir que você que está assistindo a esse culto colocasse o seu nome, o lugar de onde você está falando, deixasse aí o seu like, o seu pedido de oração. Nós glorificamos a Deus porque já estamos com 1.860.000 pessoas inscritas. Estamos caminhando para 2 milhões de inscritos. Isso é maravilhoso. Isso é motivo de muita alegria para nós. Então, se você ainda não é inscrito, eu peço que você se inscreva no canal, que você não deixe de compartilhar essa mensagem. Isso nos ajuda a alcançar mais vidas através da palavra de Deus. E se você puder também e quiser ajudar esse ministério, você pode se tornar membro do canal e você terá acesso a um conteúdo exclusivo. E na descrição do vídeo também tem muitas maneiras de nos apoiar. Amém? Então é isso. Ao final desse culto, nós vamos estar ministrando a ceia do Senhor. Então você é convidado a tomar parte dessa ceia. Jesus, quando ele subiu aos céus, quando ele foi embora, uma das últimas coisas que ele ministrou aos discípulos foi que eles tomassem a ceia. Então, se você estiver na sua casa, prepare o seu vinho, o seu suco de uva, prepare o seu pão, e você terá a oportunidade de fazer parte dessa ceia junto conosco. Amém? Em nome de Jesus. Hoje eu quero falar, irmãos, sobre uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu quero compartilhar junto com você. O tema da mensagem é o homem chamado Jesus. O homem chamado Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, eu vou ler do verso 13 ao verso 19. Está escrito assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Algumas versões dizem assim: Que dizem os homens que sou? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. O homem chamado Jesus.
Quem é Jesus para você? Foi uma pergunta que Jesus fez aos seus discípulos. O que as pessoas dizem sobre mim? Quem sou eu para as pessoas? E para vocês, quem sou eu? E Pedro, tomado pelo Espírito de Deus, tendo uma revelação divina, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meu irmão e minha irmã que está assistindo a esse culto, Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus. Ele é o único Filho de Deus. Nós somos filhos adotivos de Deus. Mas Deus, a palavra do Senhor diz que Deus amou tanto a humanidade que entregou o seu único filho. Então Deus tinha um filho único, que é Jesus. Nós nos tornamos filhos por adoção, quando entregamos a nossa vida a Cristo, quando o reconhecemos como Salvador. É dado a nós o poder, segundo João capítulo 1, versículo 12, é dado a nós o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Jesus entregou a sua própria vida como sacrifício para salvar todo aquele que acreditar nele. Jesus é Deus. Assim como o Pai e o Espírito Santo, Jesus é Deus. E do Antigo Testamento até o Novo Testamento, do primeiro ao último livro, a Bíblia mostra claramente quem é Jesus Cristo. Tem muitas informações sobre a pessoa de Jesus. É impossível a gente falar de todas elas aqui, mas durante toda a Bíblia, Jesus é mencionado de uma forma direta e indireta. Por todo o Antigo Testamento, nós encontramos várias profecias sobre Jesus, o Messias que haveria de vir. E, na verdade, não apenas as profecias diretamente, mas os salmos, as alianças, as palavras de repreensão, de exortação, de castigo, apontavam de alguma maneira para a pessoa e para a obra de Cristo. E as profecias mais conhecidas sobre Jesus foram registradas no livro do profeta Isaías. Isaías profetizou o nascimento de Jesus através de uma virgem e a obra redentora de Cristo na cruz. Eu quero ler com você Isaías capítulo 7, versículo 14. Olha o que ele escreveu. Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. E no capítulo 53, do verso 3 ao verso 7, o profeta Isaías escreveu assim, olha, falando de Jesus, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado, ou seja, acostumado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, nós fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Essas duas passagens que eu mencionei, elas falam de Jesus. O livro do profeta Isaías foi escrito aproximadamente 1500 anos antes de Jesus.
mas ele já falava do Cristo, do Filho do Deus vivo, do homem chamado Jesus. Jesus nasceu na cidade de Belém, a cidade do rei Davi, conforme tinha sido profetizado também. O profeta Miqueias escreveu no capítulo 5, no versículo 2, assim, olha: mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre as clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. O nascimento de Jesus aconteceu assim, irmão. Maria, que era uma jovem virgem na cidade de Nazaré, concebeu Jesus, concebeu o Salvador do mundo por obra do Espírito Santo. Um anjo apareceu a Maria e falou: você será mãe de Jesus Cristo, o Salvador. Pelo que ela disse assim: mas como isso acontecerá? Ou seja, ela era virgem, ela não havia conhecido homem nenhum ainda. Mas o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. E Maria concebeu a Jesus. E como não foi encontrada nenhuma vaga lá nos hotéis, na época, Maria deu à luz a Jesus Cristo num estábulo. Isso está registrado em Lucas capítulo 2. E o relato bíblico traz pouca informação sobre a infância e a juventude de Jesus. A Bíblia destaca somente um episódio em que Jesus tinha 12 anos e foi encontrado pelos seus pais, terrenos, José e Maria, entre os doutores do templo. Sobre a infância de Jesus, o texto bíblico informa que, naquela época, Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça, para com Deus e para com os homens. Jesus era Deus, mas Jesus também foi homem aqui na terra. Ele foi uma criança, ele foi um bebê, ele foi um jovem, um adolescente, um pré-adolescente. E Jesus teve então um ministério aqui na terra que foi tremendo. Quando ele tinha aproximadamente 30 anos de idade, a Bíblia diz que Jesus partiu de Nazaré e foi batizado por João Batista. Isso está em Mateus capítulo 3. E logo depois do seu batismo, onde pôde-se ouvir a voz de Deus dizendo assim: este é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria, em quem eu tenho prazer. Logo depois desse momento do batismo, em que o Espírito Santo veio sobre ele em forma de uma pomba, a palavra do Senhor diz que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. O Espírito de Deus levou Jesus ao deserto para ser tentado. Muitas vezes Deus pode nos levar ao deserto para testar a nossa fé. Só que o resultado da tentação de Jesus foi um resultado diferente daquilo que aconteceu com Adão e Eva. Quando Adão e Eva foram tentados, eles foram vencidos, eles foram derrotados. E eles determinaram a queda da raça humana ali, lá em Gênesis capítulo 3. Jesus foi tentado como homem, mas ele venceu todas as tentações e nunca pecou. O livro de Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz assim: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Após 40 dias e 40 noites no deserto, Jesus, pela virtude do Espírito Santo, voltou para Galiléia e deu início ao seu ministério. Foi então que ali ele escolheu os seus discípulos e começou a pregar por toda parte as boas novas da chegada do reino dos céus. A palavra de Deus diz que Jesus realizou grandes milagres. Jesus curou doentes, Jesus expulsou demônios, Jesus ressuscitou mortos,
Jesus acalmou tempestades. Jesus multiplicou o alimento e muitas outras coisas. Foram tantas coisas maravilhosas descritas que o Evangelho de João diz que seria impossível registrar todas elas. Todos aqueles milagres mostravam o poder pleno de Jesus sobre todas as coisas. Ele era homem, mas ele era Deus. E a última semana de Jesus, antes dele ser preso, dele ser morto, foi marcada por acontecimentos muito importantes. Ele teve uma entrada triunfal em Jerusalém, em Mateus capítulo 21. Na última semana, ele fala sobre a purificação do templo e Jesus declara um sermão escatológico sobre o fim dos tempos em Mateus 24. E ele também, nessa última semana, ele institui a ceia do Senhor. E naquela mesma noite em que ele celebrou a Páscoa com os seus discípulos e estabeleceu a ceia do Senhor como uma ordenança, naquela última semana ali, junto com os seus 12 discípulos, ele foi traído e foi preso. E o traidor foi um dos seus discípulos, chamado Judas Iscariotes. Isso está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 26, Marcos, capítulo 14, Lucas 22 e João 18. E depois de ser preso, Jesus foi julgado, foi torturado e foi condenado à morte, sendo crucificado num lugar chamado Calvário. A crucificação era a pior, a mais humilhante pena de morte da época. E Jesus ainda foi crucificado com uma coroa de espinhos na sua cabeça. E na sua cruz foi colocada uma placa que dizia assim: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, como uma forma de escárnio. E para que as Escrituras fossem cumpridas, para que o texto de Isaías que eu li se cumprisse, um soldado o transpassou com uma lança, furando o lado do seu corpo. Jesus foi crucificado e sepultado numa sexta-feira. Mas 3 dias depois, no domingo, ele ressuscitou dos mortos. Louvado seja o nome do Senhor. Depois de ressuscitar, Jesus subiu ao céu, onde hoje ele está assentado à direita do Pai, e nos deixa a promessa de que um dia ele voltará. Eu quero ler com você Atos capítulo 1, do verso 8 ao verso 11, que diz assim, olha: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. O nosso Jesus, que foi morto, que foi sepultado, ele ressuscitou e um dia ele voltará. O homem chamado Jesus. Quem é Jesus Cristo para você? Quem é Jesus na sua vida? Essa pergunta sobre quem é Jesus não é uma pergunta somente para os nossos dias. Lá na época dele, Jesus fez a mesma pergunta para os seus discípulos. Em Mateus capítulo 16, versículo 13, ele pergunta: quem diz o povo ser o Filho do Homem? A resposta dos discípulos foi interessante. E, na verdade, é ainda a mesma resposta que é dada por muitas pessoas hoje em dia. Os discípulos responderam assim: ué, Jesus, as pessoas dizem que, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros falam que o Senhor é o profeta Elias, ou Jeremias, ou qualquer um dos outros profetas. Significa que as pessoas
afirmavam que Jesus era um homem como qualquer outro. Um homem notável, né? Como João, como Elias, como Jeremias, como Maomé, como Buda. Mas ainda assim, simplesmente um homem. É isso que as pessoas dizem. Só que em seguida, o apóstolo Pedro, revelado por Deus, respondeu a Jesus de forma correta. Mateus capítulo 16, verso 16. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus é Deus. O Evangelho de João revela essa verdade logo nas primeiras palavras, quando diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E a divindade de Jesus, ela é afirmada durante todo o Novo Testamento, onde nós lemos que a plenitude da divindade habitava em Jesus, pois ele é a imagem do Deus invisível. Tudo o que existe foi criado por ele e para ele. Ele tem poder para perdoar pecados, ele pode receber a nossa adoração. Ele próprio declarou: eu e o Pai somos um, em João capítulo 10. Jesus é o Verbo que se fez carne. A Bíblia é clara ao afirmar que Jesus é Deus, da mesma forma que ela é clara quando afirma a humanidade de Cristo. O mesmo texto que afirma a sua divindade também afirma a sua humanidade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Meus irmãos, dessa maneira nós entendemos que Jesus era plenamente homem e plenamente Deus. Qualquer ensino que negue essa verdade não é o verdadeiro evangelho. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo da seguinte maneira, se referindo a Cristo: Cristo Jesus, homem. Jesus experimentou as mesmas limitações que nós, como homens. Ele passou por sofrimentos, ele teve vontades, ele foi tentado, ele teve privações, ele teve dores, ele teve fome, ele teve cansaço, ele teve fraquezas. Só que diferente de nós, ele nunca pecou. Jesus Cristo é o nosso Salvador. A morte e a ressurreição de Jesus foi o ponto alto do plano divino da redenção. Um plano que foi estabelecido por Deus na eternidade, antes da fundação do mundo. E é justamente nesse ponto, quando nós olhamos para a obra redentora de Cristo, que nós podemos entender por que ele precisava ser plenamente Deus e plenamente homem. Apenas sendo homem, ele poderia morrer pregado numa cruz. E apenas sendo Deus, ele seria capaz de satisfazer a justiça divina e redimir o seu povo. A palavra do Senhor diz assim: eu mesmo apago as suas transgressões. Portanto, na cruz, Jesus Cristo, Deus e homem, fez o que ninguém mais seria capaz de fazer. E diante dessa pergunta sobre quem é Jesus Cristo, só nos resta responder que ele é o Emanuel, aquilo que o anjo falou para a Virgem. Ele é Emanuel, o Deus conosco. Jesus é Deus conosco. Ele está conosco. E a sua obra está além de qualquer possibilidade humana. Mesmo sendo Deus, ele nos substituiu naquela cruz. Ele se fez maldito por nós, morrendo ali no nosso lugar. É impossível responder quem é Jesus sem nos lembrarmos de que ele ocupou o lugar que era para nós, miseráveis pecadores. Ele recebeu o castigo que era merecido por nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por causa das suas feridas nós fomos sarados. Ele nos reconciliou com Deus. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? O que Jesus tem sido para você? O que Jesus tem sido na sua vida? Talvez você tenha se tornado uma pessoa tão religiosa, tão cumpridora de rituais,
que se esqueceu, que se afastou da verdadeira essência do culto, da adoração que é Cristo. Muitas vezes nós, no domingo, ficamos no automático, nos preparamos para o culto, mas nos esquecemos que Jesus é o centro da nossa adoração. E às vezes as pessoas saem de um culto, de uma reunião, seja ela presencial ou online, dizendo assim: eu não gostei muito desse culto. Mas não é você que tem que gostar do culto, é Jesus que tem que aprovar ou não o culto. Jesus é que tem que receber ou não o culto. Eu achei o louvor hoje tão fraco, tão sem graça. Não é você que tem que achar. Quem ofereceu o louvor é você, mas quem recebe o louvor é Jesus, é Deus. E na sua infinita misericórdia e bondade, Ele nos permitiu fazer parte desse culto de adoração a Ele. Que Jesus, a partir de hoje, seja não somente um grande nome da história para você, um grande homem, mas que você possa receber, assim como Pedro recebeu, através do Espírito Santo, a revelação de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Aquele que redimiu toda a humanidade. O homem que, se não fosse a sua obra redentora, eu e você não estaríamos aqui. Receba essa palavra em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deixe que Jesus seja o seu Senhor, o seu Salvador. Se você quer recebê-lo nesse momento, como o Senhor da sua vida, se você reconhece que Ele é o seu Salvador, se você consegue olhar para dentro de si mesmo e enxergar tanta maldade, tanto pecado, e você gostaria que Jesus, através do seu sacrifício, te reconciliasse com Deus, eu quero pedir que você coloque aí nos comentários desse culto. Diga: Jesus, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Reconheço que o Senhor é o Filho de Deus e que sem a sua obra redentora eu estaria condenado ao inferno. Declare isso e receba o Espírito Santo na sua vida. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para encerrar esse culto, eu quero convidar você a juntos tomarmos a ceia do Senhor, que foi uma ordenança deixada por Jesus aos seus discípulos. Se você estiver aí com o seu pão, com o seu suco de uva, eu quero ler o texto de 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23 até o verso 26, quando diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento, é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Quando eu e você, juntos, comemos esse pão e tomamos esse suco, que simbolizam o corpo e o sangue de Jesus, nós estamos em forma de memorial, celebrando, reconhecendo o sacrifício de Jesus, a morte dele no nosso lugar. Então comamos e bebamos, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus por essa palavra,
por tudo que Ele tem nos dado. Nós, muitas vezes, ficamos atrás de muitas bênçãos, de muitas coisas, mas nos esquecemos que a maior bênção Deus já nos deu, que foi a vinda do seu Filho Jesus aqui na terra, que nos salvou, que nos redimiu, que nos reconciliou com o Pai. Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos pela Tua palavra, pela riqueza do conhecimento e da sabedoria que estão contidas nela. Que cada um, Senhor, que assistir ou que ouvir esse culto, receba no seu coração a revelação de que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que veio como homem, que em tudo foi tentado, porém sem jamais pecar. E que por causa do Senhor nós somos reconciliados com o Pai. Obrigado, Jesus. Continue nos dando sabedoria, força e graça para suportarmos esses dias que têm sido dias tão difíceis aqui na terra. Dias de pandemia, dias de crise, de tribulação, para muitos de dor, de tristeza e de sofrimento. Sabemos que o Senhor não se esqueceu de nós. Contempla, ó Deus, a nossa vida. Contempla cada pessoa que está assistindo essa mensagem e abençoe cada família representada aqui, Deus. Supra todas as nossas necessidades. Nos dê uma semana abençoada, nos dê uma semana de vitória para a glória do Teu nome. Que nós possamos andar na Sua presença, que não nos desviemos desse caminho, porque sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e ninguém chega até o Senhor a não ser por Ele. Que essa verdade, que esse princípio esteja gravado no nosso coração, para que nós sejamos vencedores, vitoriosos sobre todo problema, sobre toda adversidade. Traga paz, traga descanso, traga alegria ao nosso coração. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a sua face e te dê a paz. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.